Seguinte para vocês. Primeiro que eu quero que vocês perguntem aos nossos convidados, não tenham vergonha, aqui todo mundo está para aprender como eu, nós todos aqui, e tirar dúvidas, etc. e tal. A dança precisa exercitar esse debate e a dança precisa entender um pouco mais da democracia. Nós precisamos entender um pouco mais de que podemos discordar do colega, mas não deixá-lo de respeitá-lo, nunca. Nós podemos discordar dele, mas tomar um café com ele depois, um chopp ou um açaí, seja o que for. Porque a dança continua, a vida continua. Nós estamos aqui de quê? Passagem. De passagem. E quando nós chegamos à maturidade, cadê os amigos? Quando a gente não preserva, eles somem. Né? Então é isso. E esse tema hoje, políticas públicas. Olha quem está aqui. Gente, eu quero uma salva de palmas aqui para os pais do Guilherme. Um casal maravilhoso. Nossa, muito obrigado. Eu quero saber por que Minas Gerais está tão escondido lá. Voltem, manda eles voltar, vai, desce. Desce. Tenta ficar zoado para tu ver. Bom, então, gente, é o seguinte, o Centro Coreográfico está nos recebendo aí para as comemorações dos 25 anos do Jornal da Dança. Desde quarta-feira estamos aqui, já tiramos já alguns nomes que vão estar na gala amanhã. E está sendo assim muito bacana. Guilherme, primeiras damas ou as damas, né? As damas, né? Denise Corone. A Denise Corone, ela é membro do conselho, do colegiado setorial de dança do governo federal, que é a relação de todas as categorias artísticas com o Estado, né? Como no caso o governo federal. De certa forma que nos representam lá dentro dos nossos interesses, a partir de reuniões, encontros, etc. e tal. E também ela é membro do Conselho Municipal de Cultura do município do Rio de Janeiro. E aí, eu gostaria, Denise, que você desse uma explanada, primeiro nessa tua relação com relação ao colegiado setorial de dança, e depois a gente passar com relação ao teu papel, a esse trabalho também, como é que está esse processo da dança, com relação ao Conselho Municipal de Cultura. Por favor. Bem-vindo. Obrigada. Boa tarde para todo mundo, muito obrigado. Obrigado, Edésio, pelo convite, parabéns pelo evento, pelos 25 anos do Jornal da Dança. E quero dizer que para mim é um prazer, sempre que eu recebo convites assim, eu faço o possível para estar presente, porque acho que faz parte das atribuições das minhas funções, né? Como a Edésio falou, no momento eu estou representando a dança em duas facções, né? Duas partes dessa distribuição que é a organização política institucional da dança no país. O Colegiado Setorial de Dança, ele é uma instituição, um órgão, como a Edésio falou, a nível federal, que representa todas as linguagens. Na verdade, ele foi criado quando começou-se a se formatar esse novo Sistema Nacional de Cultura que está sendo implantado hoje. E os colegiados surgiram mais ou menos lá pelos anos de 2005, 2006. Nós começamos a nos reunir, a chamada do MINC, da Funarte, criaram-se as câmaras setoriais. Foi quando se começou a se organizar essa arquitetura que é hoje o Sistema Nacional de Cultura. Então as linguagens se reuniram, o teatro, a dança, o circo, a literatura, e foram formando seus grupos em reuniões e tal, e foi se montando esse material que hoje originou os colegiados. Cada colegiado montou a sua carta de direção, a sua cartilha. O nosso é o Plano Nacional da Dança, e o teatro fez a mesma coisa da sua parte, o circo, o audiovisual, enfim. E em 2009, de 2008 para 2009, houve uma nova reformulação e as câmaras setoriais passaram a se designar como são até hoje, que são os colegiados setoriais de dança. Esses colegiados, eles são renováveis, de 2 em 2 anos há um processo de eleição, de renovação. É um processo que abrange o Brasil inteiro, né? No caso, por exemplo, só para vocês saberem, o Colegiado Setorial de Dança, ele tem representações de todo o Brasil. Ele é dividido regionalmente, em regiões. Então, tem a região Sul, Sudeste, Norte e Nordeste e Centro-Oeste. Cada região dessa elege um representante. No caso, nesse momento, eu estou como representante da região Sudeste, que é Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito Santo.
E também temos divisões a nível de formação, circulação, fruição, cada uma desses aspectos da dança, eles também têm um representante. E a gente se reúne periodicamente, acabei de chegar agora, a reunião foi agora 14h15 em Brasília, a gente se reúne eventualmente lá e temos o nosso grupo de contatos e, né, de informações pela internet, a gente sempre procura fazer reuniões, videoconferências e tal, e quando o MINC nos chama, nós vamos a Brasília para nos reunirmos todos e estarmos juntos e conversando, que é um momento realmente mais produtivo. O que a gente faz lá? Na verdade, a gente conversa sobre as questões a nível, né, federal, o que a gente pode fazer. O colegiado, ele está, essa gestão inicial, eu participei da primeira, há 4 anos atrás, eu fui suplente do campo da formação. E depois, na eleição seguinte, então, eu fui eleita para representante regional. A gente discute, basicamente, o Plano Nacional da Dança, né? O MINC sempre nos chama para fazermos uma readaptação, e a gente está sempre dizendo, não tem mais o que readaptar, não tem mais o que... A gente tem que fazer com que ele aconteça. O Plano Nacional da Dança está pronto, é um caderno, uma encadernação, o Edésio tem ali, eu tenho na minha bolsa, mas não adianta ficar só isso. Ele só vai realmente ter a utilidade para que ele foi feito quando ele sair dali da encadernação e for para a vida prática da gente. Só que isso quem vai fazer são vocês, são as pessoas, são, né, as pessoas da dança. Não é o colegiado, não, muito menos o poder público, né, não é nenhum representante de nada. Quem vai fazer isso acontecer realmente é o povo da dança. A gente é que tem que lançar a mão disso aí e cobrar e fazer com que aconteça, né, porque senão não vai nunca deixar de ser uma bela encadernação. E a gente discutiu muito essa última reunião, assuntos como, por exemplo, Funarte, que é um órgão, né, que é da dança também, e que está sempre sucateado, está sempre com tantas dificuldades. O prêmio Klaus Viana, que é o único prêmio federal da dança no Brasil e que está sempre sofrendo contingências, cada ano é um parto para sair, para os projetos serem implementados, enfim. Então, são todas essas discussões e outras que a gente conversa, discute. Isso a nível federal. E no Conselho Municipal, é basicamente a mesma coisa, só que a nível municipal, né? Nós temos 3 esferas onde nós podemos nos organizar politicamente. A nível federal, tem o Conselho, tem outros órgãos também, por exemplo, tem o Fórum Nacional da Dança, que é uma organização nacional que se reúne, que tem membros associados de todo o Brasil e outras instituições. A nível estadual, a gente também tem que se organizar em termos de conselho estadual, que infelizmente nosso estado do Rio de Janeiro até hoje não conseguiu organizar o seu conselho. Logicamente, não organizando o conselho, a gente não consegue implementar o fundo, né? Toda essa engrenagem. A engrenagem do Sistema Nacional de Cultura é uma engrenagem muito bacana, muito interessante para a gente, né, Guilherme? Só que, para ela acontecer, precisa... Ela só acontece se houver participação, porque ela é feita para isso, né? É o inverso da pirâmide. Em vez do pessoal lá de cima dar as ordens e fazer determinar o que nós vamos fazer, nós é que vamos montando essa pirâmide. Mas se não tem participação, ela realmente fica difícil, não acontece. A nível estadual e a nível municipal a mesma coisa. Nós não tínhamos, foi criado o Conselho Municipal de Cultura do Rio, é um grupo que eu faço parte dessa primeira gestão, é um grupo que a gente começou com a árdua função de todo mundo que começa alguma coisa que ainda não existe, de primeiro colocar a casa em ordem, né? O conselho ainda não é o conselho que a gente gostaria que fosse, o regimento dele ainda é muito falho, mas existe tanta coisa para colocar em ordem ainda, para depois ele funcionar. Então, eu pessoalmente acredito que essa primeira gestão do conselho, a qual eu faço parte, a função maior dela é essa, é tentar arrumar a casa. Nós não temos sistema municipal de cultura. Agora, né, um pouco mais de um mês e pouco atrás, é que nós encaminhamos à Câmara dos Vereadores minuta do projeto de lei que virá a ser o Sistema Municipal de Cultura. Nós ainda nunca utilizamos o Fundo Nacional de Cultura, porque o Rio de Janeiro ainda não tem o seu fundo municipal. Então, nós estamos tentando, né, o objetivo dessa gestão do Conselho é tentar estruturar
melhor essas coisas, para que uma nova gestão, novas representações que venham, que o ano que vem já é ano de renovação, então que essa nova gestão encontre as coisas um pouco mais estruturadas e que possam então levar à frente, realmente executar, né, as ideias, os planos. Nós não temos um fórum de dança, por exemplo, instalado no Rio. Nós precisamos ter um fórum, porque o conselho, ele nada mais é do que a voz de toda uma categoria, né? Então, a gente tem que levar ao conselho os anseios, as demandas da categoria. E, para isso, a categoria tem que se organizar, tem que ter um fórum instituído. Nesse fórum é que a gente vai discutir. O conselheiro, ele nada mais é que uma ponte entre a demanda da categoria e o poder público que ali está. Denise, eu tenho que ir um pouquinho do tempo, claro, antes de passar para o Guilherme. Eu te peço desculpa, porque eu tenho contra o tempo, mas eu quero que você receba agora aqui também, que chegou a Gisela Vaz, que é a atual presidente do Conselho Brasileiro da Dança, e acabou vindo do aeroporto correndo para cá. Por gentileza, receba os aplausos da nossa plateia. Receba os aplausos. Seja bem-vindo. Vocês gostam de aplaudir, né? É bom, é bom, é bom, é bom. Bom, Guilherme, você poderia também falar um pouquinho dessa relação, né, do papel desses colegiados, tanto colegiado quanto do conselho, né? Como é que você vê isso? A Denise acabou de mapear um pouco aí das suas ações, do que ele faz, quais são as suas propostas e tal. E você como um produtor, né? Você vê que já está, por exemplo, nós temos aqui, isso aqui é uma coisa importantíssima. Perdão. Isso aqui para mim era a coisa mais importante que até hoje o colegiado, antigamente era a Câmara Central de Dança fez. Isso aqui é a coisa mais importante que tem. Porém, eu, como militante da dança e vivencio 24 horas de dança, eu não participei de debates dos temas que tem aqui. E eu acho que vale a pena botar, Denise, eu cobrei isso do Fabiano, inclusive, para que houvessem debates junto à classe do que está escrito aqui, para saber onde estão inseridos, né? Onde nós estamos inseridos neles, né? Então, eu gostaria que o Guilherme também desse agora, então, a sua análise sobre esse assunto aí. Gente, boa tarde, é um prazer, né? Sou Guilherme Oliveira, há alguns anos a gente não bota o pé aqui, né? Fui residente aqui no Estúdio 2, até uma certa nostalgia vim aqui. Mas então, é mais ou menos isso, essa questão que você falou do CPF da Cultura, infelizmente aqui no nosso município a gente está um pouco atrasado, né? Mesquita já saiu na frente, Nova Iguaçu parece que tem um indicativo também de, no final do ano conseguir, porque na verdade a gente precisa entender que é o conselho, o plano e o fundo, né? Às vezes quando a gente está um pouco mais novo, a gente quer só saber da parte da dança, mas essa é uma parte que não é só burocrática. Ela é um indicativo que mostra muito do que a gente vai poder ter para frente, né? Um balanço que eu tenho feito muito forte e um movimento que eu tenho visto muito unido e que tem dado certo é o movimento do cinema, né? Até falei com a Edésio no outro dia. Acho que quando a dança estiver unida assim, como está aqui hoje, nessa tarde de sábado aqui, todo mundo junto, aproveitando, pô, parabéns, 25 anos, né? Para qualquer um, né? Acho que o jornal está mais do que de parabéns, que venham mais 25 aí, quero estar nas bodas de ouro aí. E a grande questão é a seguinte, eu acho que a gente... Eu estava com 4 anos de Jornal da Dança, já estava aí defendendo a nossa classe, né? Você é mais velho, então? Não pode falar do fundador, hein? Tá com 35, né, 10? Fundou com 10. Mas então, acho que de verdade a gente deveria tentar realmente entender um pouco melhor, não só o conselho, o plano e o fundo, para a gente poder se inserir, participar, dialogar, como também buscar um pouco mais o nosso espaço, não só no centro coreográfico, né? Que a gente tem aqui no Rio, na Tijuca, que não é o centro da cidade. É uma discussão que eu sempre tenho toda vez que a gente passa na prefeitura, é isso. Eu gostaria que esse projeto realmente fosse um pouco mais descentralizado, né? Porque quando a gente traça a linha da cidade do Rio de Janeiro, o meio da cidade passa lá em Bangu, não aqui, né? Mas eu acho que esse é um projeto que, para mim, né, em alguns momentos eu vi que era piloto e que podia já ter decolado, poderia ter mais unidades. Eu acho que era importante para a classe, até pelo número de gente que está passando só pelo teu festival. Eu estive olhando lá, cara, surreal, né? E em vários festivais que a gente participa também eu tenho acompanhado. A gente na cidade do Rio de Janeiro e no estado como um todo, né? Porque Nova Iguaçu, Duque de Caxias, enfim, são vários lugares que a gente sabe que a dança tem força,
a gente não tem isso, né? A gente às vezes sofre um certo preconceito. Eu acho que o pior lado da dança é muitas das vezes quando tu vê na dança de rua, não sei se tem alguém aqui, e tu chega às vezes num teatro para pedir a pauta para botar teu espetáculo, os caras te olham de cara feia, vira pro lado. Em Duque de Caxias, eu tive alguns alunos, a gente teve alguma coisa lá muito virtuosa, a gente teve um puto espaço lá. Hoje a gente já não desenvolve mais lá, porque a gente está tentando reorganizar a vida cultural ali da Zona Oeste, a gente está brigando por muita coisa lá. A gente hoje conseguiu a adoção da Fazenda do Viegas, estamos brigando para levar um centro cultural para lá, que seria o primeiro aqui, né, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas eu acho que é realmente importante estar num momento desse aqui com vocês. Para quem está um pouco mais novo, tem tempo ainda de aprender muita coisa. Eu sou da época que o debate quase não existia, era nulo, né? Que para você aprender alguma coisa não tinha internet para te facilitar, e que a gente também não tinha essa oportunidade de ter alguém representando a gente. Então acho que se a Denise representa e a gente pensa que algo não está legal, a gente pode pensar uma reunião, pensar um fórum. Lá há pouco tempo atrás a gente recebeu tanto a Edésio quanto a Denise num fórum de carioca de dança que a gente fez justamente para propor isso, que a gente entende que é uma classe muito boa, muito forte, mas muito pouco unida. Então acho que se a gente pega esse exemplo aqui do que está acontecendo hoje no Centro Coreográfico, a Casa da Dança, e a gente sai daqui com uma boa pauta, a gente pode sim reivindicar lá na frente apontamentos, porque a gente entende que pode ser melhor para a gente, porque quem é melhor para saber o que é melhor para a dança do que a gente, né? Eu ainda estou fazendo parte do time que dança, mas vejo muita gente que parou de dançar e não viu metade do que gostaria de ver para a dança acontecer. E alguns param até por causa dessa dificuldade, do acesso, por causa do edital que você entende um pouco menos. Então, eu acho que é realmente isso. A gente tem que se preparar quando a gente escolhe a dança, ou quando a dança escolhe a gente, para a gente estar participando dos editais, para participar desse tipo de debate, para a gente poder entender o como funciona e poder dialogar, porque a gente também não pode aceitar o que vem de cima para baixo sem a gente poder dialogar. Então, graças a Deus, eu acredito, né, que iniciativas como essa não vão faltar, e a gente também acho que tem que parabenizar o Edésio pelo trabalho que faz, sempre brigando pela dança na frente do jornal aí. E é mais ou menos isso, gente. Boa tarde. Valeu, valeu. Bom, gente, eu recebo agora, eu quero que vocês ouçam, nós temos o Conselho Brasileiro da Dança, uma instituição importantíssima, foi criada na época a dona Elba Nogueira, fundadora, uma das fundadoras, principal fundadora do nosso Sindicato dos Profissionais da Dança do Estado do Rio de Janeiro, e Marisa Estrela foi presidente também, e hoje quem preside é a Gisela Vaz, tá certo, Gisela? Você vai falar melhor sobre isso agora. Mas é uma instituição em que eu sempre cobrei a presença dela nas discussões de políticas públicas, não só de políticas públicas, né? Mas dentro do próprio interesse dessa nova geração que está aí para a dança, como diz o nome, conselho. Então, eu sempre eu vi muito como ausente das discussões, dos debates, de ver a instituição presente, como também hoje eu ainda continuo vendo que o nosso sindicato também não está presente em coisas importantes de discussões aí. Isso é muito triste, porque nós temos que ter representatividade, assim como o Guilherme falou, temos que nos fazer presente, eu também concordo, mas já que temos instituições, essas instituições também têm que ser presentes para nos representar, é ou não é? Porque elas, né, até que prova contrária, são oficiais, então a gente luta para que elas estejam lá. E eu convidei a Gisela Vaz, que começa uma nova gestão, com novos projetos, com novas propostas, e eu fiquei muito curioso de querer conhecer e ela falar para vocês aqui. E como bem colocou o Guilherme, é muito difícil promover, ter plateia para esse tipo de debate aqui. Eu tive que criar uma estratégia para tê-los aqui, porque normalmente são 10 pessoas, 15 pessoas, mas eu criei uma estratégia. E convidei outras pessoas também para estar conosco aqui. Então, Gisela, gostaria que você falasse um pouquinho do CBDD, como é que está o CBDD hoje, e suas ações, se ela já está participando, a instituição já está participando dessas políticas públicas, como o Denise falou. Denise está no Colegiado Setorial de Dança, no governo federal. O CBDD é o Conselho Brasileiro da Dança, ou seja, ele é, creio eu, a nível nacional. Fala para a gente um pouquinho, por favor. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Desculpa a demora, vim direto do aeroporto para cá, minha mala está ali. Obrigada, Edésio, pelo convite. Me sinto muito honrada por isso.
E o Conselho Brasileiro da Dança é uma instituição sem fins lucrativos, que o maior intuito dela é